Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro e único vídeo desse sabadão. Então a gente já deixa muito bem claro aí a todos vocês, vai fazer um grande resumo, né, de tudo que aconteceu nesse sábado, dia 21 de setembro, para você, torcedor cruzmaltino. Sábado de preparação, o elenco que foi pela última vez nessa manhã de sábado ao CT Moacir Barbosa, para se preparar para esse jogo que vai acontecer depois de amanhã, ou aliás, amanhã, né, domingo, contra a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha. A gente vai trazer aí a vocês todos os detalhes sobre essa situação. Falar também, é claro, sobre o espaço do Vasco da Gama, olhando a reforma do Caldeirão. Temos algumas novidades importantes aí a trazer a vocês nessa tarde de sábado sobre a venda do potencial construtivo de São Januário. O Vasco aí que negocia para vender 50% do potencial construtivo do Caldeirão por quase 300 milhões de reais. Uma grana forte, podendo entrar, é claro, no nosso Cruz Maltino. Além disso, falar sobre SAF, falar sobre Pedrinho, falar sobre o que vem acontecendo nos bastidores do nosso Cruz Maltino quanto ao futuro da SAF do Vasco. O que será que vai acontecer? Tudo isso você verá aqui agora nesse vídeo. Então, como falei, né? É o único vídeo desse sábado. Então a gente vai fazer um resumão aqui a vocês. Já fiquem de olho, já fiquem ligados. Vocês não irão se arrepender de acompanhar aqui esse Fala Gigante, até porque amanhã a gente vem com tudo, né? Amanhã aí é dia de Vasco e Palmeiras no estádio Mané Garrincha. A gente verá com muita informação nesse domingo aí, dia 22, para você. Porém, antes de começar o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Estamos aqui diariamente, sempre com muita informação, muita novidade, né? Temos o Acorda Vascão às 7, Fala Gigante pela parte da tarde, Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, muita informação e muita novidade para todos vocês que estão aí do outro lado. Dito isso, não saia aí desse vídeo sem se inscrever. Show? Vambora então, meu amigo torcedor. Vambora logo falar sobre o nosso Vasco da Gama. Porque hoje, né, começamos aí a 27ª rodada de Campeonato Brasileiro. Essa rodada começa aí nesse sábado, com a partida que vai acontecer, inclusive, tá acontecendo agora entre Corinthians e Atlético Goianiense, porém, um jogo que pouco importa para a vida do Cruz Maltino dentro da tabela de Campeonato Brasileiro. Também teremos aí agora às 4 horas da tarde Vitória e Juventude, um jogo que já importa um pouquinho mais para o Vasco, pois o Juventude hoje tem 32 pontos, então caso vença, encosta aí no Vasco da Gama na tabela de classificação. E teremos hoje também, para fechar, Fluminense, Botafogo e Fortaleza e Bahia. Esse jogo aí do Bahia é muito importante, pois é a equipe que hoje abre o G6 com os seus 42 pontinhos. E amanhã teremos aí às 4 horas da tarde 2 jogos para abrir os jogos de domingo: Palmeiras e Vasco e Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Um jogo muito importante para o Vasco. A última vitória do Vasco contra a equipe do Palmeiras aconteceu em 2015, então um grande tabu aí a ser quebrado, né, pelo técnico Rafael Paiva. Mais um dos tabus que o Paiva quebrou, né, durante esse período que passa pelo comando técnico do Vasco da Gama, e mais um que ele poderá quebrar, né? Lembrando que o Paiva, ele vence o Corinthians depois aí de quase 10 anos, 12 anos do Vasco sem vencer o Clube Paulista. Além disso, o Vasco também vence o São Paulo, o que não acontecia já há muito tempo por parte do nosso Cruz Maltino. A gente vence o Atlético Paranaense, então assim, o Paiva tá conseguindo quebrar muitos tabus. Fica aí a dúvida se ele quebrará mais um amanhã. Amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras, como todos vocês aí já sabem, no estádio Mané Garrincha, às 4 horas da tarde. O gramado do Mané Garrincha foi completamente trocado para esse jogo que vai acontecer amanhã. Um gramado novo e impecável foi colocado. O campo realmente está um grande tapete. Até o momento, mais de 60 mil ingressos já foram comercializados para esse jogo, ou seja, expectativa de casa cheia, expectativa de muito público para essa partida entre Vasco da Gama e Palmeiras. E hoje, pela parte da manhã, o elenco Cruz Maltino se preparou no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco do Vasco da Gama foi aí ao nosso CT. O elenco do Vasco, é claro, buscará essa vitória, olha para a parte de cima da tabela e vê a possibilidade de chegar aos 38 pontos na tabela
de classificação. O Vasco aí chegando a 38, ficará apenas 7 daquele número mágico que a gente tanto fala, que é os 45 pontinhos que livrará o Vasco da Gama de qualquer chance de rebaixamento. Mas o Vasco hoje olha para outra coisa, né? O Vasco olha sim para uma Libertadores, olha para uma competição internacional. Rebaixamento é algo que hoje não passa nem sequer na cabeça do torcedor Cruz Maltino. Mas essa partida de amanhã será muito importante. Teremos com certeza mudanças aí para esse jogo de amanhã contra a equipe do Palmeiras, perdão. Expectativa de mudanças no setor ofensivo com a entrada de Maxime Domingues, como também a expectativa de Felipe Coutinho ganhar ainda mais minutagem nessa partida que vai acontecer amanhã. Caso não entre como titular, a chance é gigantesca do Coutinho novamente, assim como foi contra o Flamengo, entrar no segundo tempo de jogo e aos pouquinhos ir voltando aquele ritmo que a gente sabe, que quando o Coutinho colocar dentro de campo, já era. Se o Coutinho entrar em forma, tem tudo para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas se o Vasco, né, ele se arranja dentro das 4 linhas, o Vasco da Gama também tenta se arrumar fora das 4 linhas. A gente teve aí uma informação muito importante ontem sobre o potencial construtivo de São Januário. O Vasco da Gama que hoje busca a reforma do Caldeirão, conseguiu junto, né, a prefeitura do Rio de Janeiro exatamente essa situação do potencial construtivo de São Januário para conseguir realizar uma reforma sem gastar dinheiro. Resumidamente, é exatamente isso. Reformar São Januário sem gastar grana. Exatamente por conta disso, o Vasco da Gama terá que ir aí ao mercado, ir à procura de marcas para comprar esse potencial construtivo. Não é ir sem gastar dinheiro. O Vasco vai gastar, não do seu bolso. O Vasco ele pega o valor do terreno de São Januário, passa esse valor para a prefeitura e a prefeitura entrega um terreno onde hoje está localizado na Barra da Tijuca para o Vasco vender esse terreno. E o Vasco, nesse momento, negocia exatamente a venda desse potencial construtivo, desse terreno na Barra da Tijuca. E hoje há uma negociação muito avançada com uma empresa para comprar 50% desse terreno, 50% do potencial construtivo de São Januário. Esse valor aí se refere a mais ou menos 280 milhões de reais. Nesse momento, a Primage, né, que é a empresa que está responsável exatamente por ir até o mercado para procurar essa marca que esteja interessada no potencial construtivo de São Januário, tem aí total conhecimento do que está acontecendo e ajuda o Vasco da Gama nessa situação. Então aí informações importantes, é claro, a vocês, informações até que mesmo com a Primaz, ela sendo essa empresa que está auxiliando o Vasco da Gama, não é ela que vai comprar o potencial construtivo, tá? Ela tem prioridade na compra, mas informação que não é essa empresa, é uma empresa à parte. Então o Vasco aí ganhando esse valor, é claro, vai ajudar muito na reforma de São Januário. Hoje a reforma do Caldeirão torçada em 506 milhões de reais, quase meio bilhão de reais, e 280 vai ser muito importante para o Vasco já iniciar essas obras no final do ano. Lembrando que São Januário é um local que poderá render muita grana ao Vasco, além, é claro, do potencial construtivo que o Vasco não vai receber dinheiro. Então, assim, a gente não pode colocar a venda do potencial construtivo como um fomentador financeiro para o Cruz Maltino, mas a venda dos naming rights com o São Januário reformado é o que poderá dar muito dinheiro ao clube. Os naming rights que, no caso, é aquilo que aconteceu no Morumbi, onde o São Paulo vende os naming rights do Morumbi para a marca Bis, e agora não à toa, né, o Morumbi se chama Morumbis. São Paulo conseguiu aí um valor de 75 milhões de reais em 3 anos de contrato com a marca Bis, um valor muito importante, né, 75 milhões de reais para você colocar aí uma letra a mais, a letra S, e fazer do Morumbi o Morumbis, assim como também acontece na Neoquímica Arena, que o Corinthians vende os naming rights da Arena Corinthians para a empresa Neoquímica. Importante vocês lembrarem disso daí, né? Hoje, né, a Neoquímica, ela comprou os naming rights da Arena Corinthians, e exatamente por conta disso leva o nome do estádio. Informações aí é que o acordo está aí no valor de 300 milhões de reais em um contrato válido por 20 anos. Então uma grana boa também que o Corinthians arrecadou junto a essa empresa. E é assim que o Vasco quer fazer. O Vasco quer reformar São Januário com o valor do potencial construtivo, que vai conseguir uma grana legal. A gente acaba de trazer essa informação a vocês. A empresa aí que negocia um valor de quase 250 milhões de reais, né, exatamente para comprar o potencial construtivo do Caldeirão e, após tudo estar reformado, vender os naming rights para conseguir uma grana e, com essa grana, injetar financeiramente, dar uma injeção financeira a Vasco da Gama SAF ao futebol
Cruz Maltino. E falando em Vasco da Gama SAF, meu amigo, temos novidades aqui a trazer a vocês. Ontem o GE trouxe informação muito legal sobre a questão do Vasco da Gama interno, tá? O Vasco nesse momento prepara um pedido de recuperação judicial para pagamento de dívidas. Esse caminho, inclusive, foi adotado recentemente pelo Botafogo. Esse protocolo foi homologado já na Justiça aqui do Rio de Janeiro. Desde 2021, o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama ele aderiu a um regime chamado RCE, que é o Regime Centralizado de Execução, que no caso ele pega todas as ações trabalhistas e cíveis, que hoje somam aí algo em torno de 223 milhões de reais, e nesse modelo faz com que aos pouquinhos, mensalmente, o Vasco vá abatendo essa dívida. O Vasco hoje ele quer mudar. A tendência do Vasco hoje, de acordo com isso que está sendo feito, é seguir o modelo do Botafogo, que no caso é um outro modelo de pagamento de dívidas, um modelo aí que pode reajustar as coisas internas financeiramente do Vasco. Até para uso de informação, esse modelo também, além de ser adotado hoje no Botafogo, é adotado no Cruzeiro. E é importante lembrar que hoje o Vasco tem como SFO, que é o diretor financeiro, Rafael Viana, que trabalhou no Cruzeiro e ajudou nessa recuperação financeira, que é inegável. O Cruzeiro conseguiu se recuperar financeiramente após todo o problema. Então, Rafael Viana, que resolveu essa questão financeira lá, está tentando resolver essa questão financeira aqui no Vasco da Gama e mudando aí esse processo de pagamento de dívida. Informação aí, pelo menos o que aconteceu no Botafogo, né? O Botafogo entrou com esse pedido aí de mudança em dezembro do ano passado e aí a SAF teve um prazo de 90 dias para buscar acesso a pelo menos 50% daqueles credores que o Botafogo tinha e automaticamente a partir disso conseguir uma homologação do plano na justiça com 60% de adesão. Então, da dívida, que no Botafogo era em algo em torno de 430 milhões de reais, o clube anunciou agora em maio desse ano ter quitado 130 milhões, porque no caso, nesse tipo de pagamento, nesse tipo de plano financeiro, há deságio sobre multas e juro de débitos amigos e acima de tudo, né? Um exemplo, o que é o RCE? O Vasco tem uma dívida, vou supor aqui com vocês, de 40 milhões com o Romário, de 30 milhões com o Edmundo, de 10 milhões com o jogador de basquete lá de 2000, porque isso acontece, e aí a dívida geral desse valor que a gente trouxe lá em cima, né, de mais ou menos 223 milhões de reais. O que é o RCE? Pegar todas essas dívidas, centralizá-las, colocar juros, multas e mensalmente dar um valorzinho pequeno. Então assim, ao invés do Romário, vamos supor, o Vasco tem a dívida com o Romário de 40 milhões. Ao invés do Romário receber 40 milhões, o Romário recebe por mês 1 milhão. 1 milhão e 300, 800 mil, 500 mil. E aí no final desse pagamento, cara, o Romário ao invés de receber 40, ele vai receber 50, 60, porque tem os juros ali rolando mensalmente. Qual é a ideia do Vasco hoje? O que o Botafogo fez e o que o próprio Cruzeiro fez. Cara, chega no Romário, tem uma dívida de 30 milhões de reais, 40 milhões de reais. Romário, é o seguinte, cara, a gente não vai mais pagar 800 mil por mês. A gente não vai te pagar agora por meio da RCE, perdão. Sabe o que a gente vai fazer? Cara, a gente tem essa dívida contigo, a gente vai te dar agora 20 milhões no pau. Tu quer? Tu quer, Romário? 20 milhões agora, recebe de uma vez e esquece o restante? Cara, o que você acha que o cara vai querer? Receber 800 mil por mês ou 20 milhões na mão? 20 milhões na mão. Assim, isso é um exemplo, porque dá para se negociar e dá para bater um valor muito grande, assim como o Cruzeiro e o Botafogo fez. E é isso que o Vasco nesse momento está buscando. Então, informações importantes, Pedrinho aí, né, realmente mostrando que tá querendo mudar. Mudanças aí que podem até representar o que é a minha ideia hoje, um pensamento de não vender essa SAF. Mas, enfim, esse é o meu pensamento, é isso que eu tô achando que vai acabar acontecendo com o Pedrinho e de companhia. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, segundo videozão, né, aqui desse sabadão, e amanhã a gente tá aí de volta com a Acorda Vascão. Boa noite, Gigante, muita informação e muita novidade. Show? Vambora, Vascão! Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, como sempre falamos aqui. Saudações vascaínas.